Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer 6 recomendações de como você pode melhorar o seu estudo de contabilidade, essa matéria que é muito complicada, principalmente para quem nunca teve contato e está iniciando agora os estudos para concurso público. Mas não há o que temer, porque no final, eu prometo, as coisas vão começar a fazer sentido. Antes de tudo, quem sou eu para falar em contabilidade? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Eduarda, sou professora aqui na Guruja e atualmente eu ocupo o cargo de analista legislativo contador na Câmara dos Deputados e também já fui aprovada em outros concursos, como analista contador do Ministério Público de Santa Catarina, auditor da Controladoria Geral de Santa Catarina, especialidade para contador. Sou formada em Ciências Contábeis pela UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, e também pós-graduada em Contabilidade Pública. Então vamos lá? Bom, pessoal, antes de mais nada, a gente precisa fazer uma diferenciação entre contabilidade geral, avançada e pública. Primeiro de tudo, contabilidade geral e avançada, elas estão extremamente interligadas, de modo que é muito difícil separar uma da outra. Então a minha recomendação é que você não se preocupe tanto com a nomenclatura, porque muitas vezes os editais cobram isso de maneira indistinta, e foque em seguir o curso do professor na ordem apresentada, sem se preocupar se é geral, se é avançado. Mas em termos mais abrangentes, a contabilidade geral, ela aborda temas mais amplos, como escrituração, livros contábeis, demonstrações contábeis, enquanto a contabilidade avançada, ela se debruça sobre os pronunciamentos técnicos da área contábil, que são os CPCs, é Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Mas como eu disse no começo, tudo isso está muito interligado. Quando você começa a estudar, por exemplo, demonstrações contábeis, que seria um tema de contabilidade geral, indiretamente você também está estudando o conteúdo do CPC 26, que trata do mesmo tema. O mesmo vale para outros exemplos. Ativos imobilizados correspondem ao CPC 27, ativos intangíveis, CPC 04, estoques, CPC 16. É isso que eu quero demonstrar para vocês, que tá tudo muito junto. E já a contabilidade pública, ela é mais peculiar. Em termos gerais, ela segue os padrões da contabilidade, por exemplo, partidas dobradas. Contudo, além do enfoque patrimonial, tem uma atenção muito grande à parte orçamentária dentro da contabilidade pública, como receitas e despesas públicas, a parte de orçamento, e tudo isso é tratado com mais detalhes e estudado a fundo pelo MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Atualmente estamos na 11ª edição. Ainda a contabilidade pública, apesar de seguir os padrões, por exemplo, depreciação, eu calculo da mesma maneira em contabilidade geral e contabilidade pública. Existem alguns procedimentos únicos a ela devido às peculiaridades do setor público, como receitas sem contraprestação, que seriam os impostos, transferência a outros entes federativos, como por exemplo uma descentralização da União a um estado, a um município. Então ela guarda essas particularidades e ela costuma ser mais comum nas provas da área de controle do que da área fiscal. Passado essas diferenças iniciais, por que a contabilidade costuma ser uma matéria de difícil compreensão pelos concurseiros? Primeiro de tudo, os conceitos são extremamente abstratos e muitas vezes não correspondem à linguagem falada no cotidiano. O exemplo mais claro disso é o débito e crédito. Por isso, ao estudar contabilidade geral avançada, nós precisamos deixar de lado esses pré-conceitos, esses
conhecimentos, essa bagagem que nós trazemos para estarmos abertos a entender a ciência contábil, que dentro dela as coisas acontecem de maneira diferente, muitas vezes, ao que é falado no cotidiano. Além do mais, é um estudo não linear. Você precisa de muitas informações para resolver uma questão de contabilidade. Raras são as questões que trazem conhecimentos isolados, que você não precisa de um apanhado de conteúdos para conseguir resolver aquela questão. E isso muitas vezes causa uma sensação de frustração, de andar no escuro. Ao mesmo tempo que você está iniciando, as questões aparecem com conceitos que você vai ver só lá na frente. Então tem essa percepção que você não está conseguindo avançar. Mas isso é natural, é devido à natureza dessa disciplina. Todos os concurseiros passam pelo mesmo sentimento. Em contabilidade, a gente pode fazer uma analogia a um quebra-cabeça. Conforme você for estudando as aulas, você vai recebendo peças que muitas vezes elas não vão ser utilizadas na ordem e você vai guardando essas peças com você. Conforme o tempo vai passando e você vai avançando, consegue perceber onde aquelas peças recebidas se encaixam. No fim da disciplina, você vai reparar que esse quebra-cabeça já tem as margens, já tem blocos de cores, entretanto, ainda há peças faltando. Sabe aquele quebra-cabeça que parece que você perdeu as peças? É mais ou menos assim. E essas peças só vão ser encaixadas com o passar do tempo, conforme você for resolvendo questões, construindo o seu material de revisão, revendo o conteúdo. É como se a ficha fosse caindo aos poucos a cada passo que você vai dando dentro da disciplina. Vamos começar as nossas recomendações, que é o que mais interessa nesse vídeo. A primeira recomendação é: comece o quanto antes. Contabilidade é impossível de ver em pós-edital. Ela deve ser construída desde a base, deve fazer parte do seu planejamento, seja na área de controle, seja na área fiscal. É uma disciplina que deve estar desde o início te acompanhando. É muito mais prudente estudá-la com antecedência do que chegar num pós-edital com o risco de nunca ter visto a matéria. É como se fosse aquela analogia do curativo. Sabe quando você vai fazer um exame de sangue e aí depois tem que tirar o curativo? E aí, quanto mais você fica postergando, olhando, tentando puxar, mais dolorido e mais ansiedade isso vai te causando? É igual a contabilidade. Você precisa arrancar esse curativo de vez. Comece, insira no seu ciclo e seja constante. Não tenha medo de dar esse passo. A segunda recomendação é: se necessário, utilize videoaulas. Nós sabemos que a regra é o material escrito, o PDF, por dar mais agilidade ao estudo. Porém, a contabilidade, pelas suas peculiaridades, suas dificuldades, conceitos abstratos, pode se valer muito mais do uso da videoaula, ouvindo o professor explicar, vendo ele esquematizar o material. E isso pode te ajudar muito, principalmente nos conceitos iniciais. Não existe querer avançar em contabilidade saindo de uma aula sem entender o que é o débito e crédito, sem compreender a natureza de uma conta importante. O estudo da videoaula é importante salientar que não é como assistir um filme, assistir a Netflix, um vídeo no YouTube. Exige que você seja uma peça ativa nesse estudo. Por isso, tenha um material de apoio. Não é para ficar parado assim assistindo. Tenha uma folha com o seu material de revisão, com as suas anotações, com o PDF, com os slides do professor. Eu não recomendo que a folha seja em branco, porque você vai precisar ficar pausando o vídeo o tempo todo para tomar nota de tudo. Use e abuse dos slides, das suas anotações, de mapas mentais, de resumos prontos. Traga isso, se muna disso ao assistir uma videoaula. Outro ponto muito importante: não espere o professor resolver
resolver toda a questão e você só ficar assistindo. Você é uma peça ativa no aprendizado. Então pause o vídeo, tente resolver antes, depois olhe o professor resolvendo. Torne o estudo mais participativo possível. Terceira recomendação: siga a ordem do curso, tenha paciência, não atropele etapas. Por exemplo, em direito administrativo, eu posso pular para a aula de licitações sem ter estudado administração indireta. Contabilidade não funciona assim. Você precisa seguir a ordem proposta pelo professor. Nesse começo, sobretudo, preste atenção nos mecanismos de débito e crédito e na natureza das contas. Contas de ativo, de passivo, patrimônio líquido, resultado, aquelas que são retificadoras. Eu recomendo, inclusive, que você tenha uma folha digital, né? Um resumo digital, um documento com as principais contas, o seu funcionamento, exemplos, questões que elas aparecem e que você consulte esse material sempre que tiver dúvida. Na fase de aprendizado, não há nada de errado em consultar. E esse material digital vai ajudar você, inclusive, a aprender, porque é você que vai construí-lo, é você que vai revisá-lo, é você que vai ter um contato constante com ele, aprimorando ele com o passar do tempo. Quarta recomendação: constância e frequência. Como que você vai consolidar, aprender e fixar esses conteúdos, esses assuntos de contabilidade na sua cabeça? É pela constância e pela frequência. E quando eu falo em constância e frequência, a gente tem que ficar muito atento em como somos expostos à disciplina. Não adianta eu tirar um dia inteiro da minha semana e passar 8 horas estudando contabilidade num sábado e abandonar a disciplina durante a semana. É muito mais válido que você fracione o período de estudo. 3 vezes na semana seria o ideal nesse começo, para você ir pegando bem e se acostumando, tendo contato. Quanto mais contato seu cérebro tiver, mais acostumado ele vai ficar, e nos momentos em que ele estiver descansando, em que ele não estiver exposto ao assunto, aquilo que você estudou vai ficar de molho, como se fosse ali na sua cabeça, sendo internalizado inconscientemente, porque é assim que acontece o processo de aprendizado. Quinta recomendação: identifique e mapeie padrões. Sobretudo nas questões de cálculo, há um padrão, um passo a passo, que ao seguir você consegue chegar na resposta final correta. O exemplo mais claro disso é a depreciação. Ao calcular a depreciação é igual sempre. Primeiro passo, você vai anotar os dados: valor contábil, valor residual, tempo, anotar qual é a forma de depreciação, cotas constantes, soma dos dígitos, unidades produzidas, e leve isso para o seu material, mapeie isso, tenha modelos de questões que sempre aparecem. A banca que mais utiliza questões modelo costuma ser a FCC, por exemplo. Então, não deixe de estar atento àquilo que cai repetidamente, porque não há margem para erro, dado que são questões receita de bolo. Se você seguir aquele passo a passo, você vai acertá-la. Então, a margem de erro é reduzida e não cabe você desperdiçar uma questão desse tipo. Por fim, a minha última recomendação é: qualidade supera volume. Resolva questões com intenção. É muito mais válido você resolver 10 questões de contabilidade em 1 hora, destrinchando a questão, identificando o padrão, levando para o seu material de revisão, consultando aquilo que você precisa relembrar, sendo ativo, do que resolver 20 questões de bate pronto. Ah, resolvi, errei, acertei. Próxima. Seja intencional ao resolver questões. Lógico, não é para ficar se prendendo, se demorando, sendo perfeccionista. O que interessa é que você seja uma figura ativa no seu processo de aprendizado. Nada vai chegar passivamente, ainda mais na disciplina de contabilidade. Então, ao resolver questões, seja intencional. Inclusive, ao ler um PDF, vá esquematizando, rabiscando,
tentando resolver o exemplo junto com o professor ou resolvendo antes e corrigindo depois, o tempo ele passa da mesma maneira, você fazendo um estudo capenga ou você fazendo um estudo bem feito. Utilize-o com sabedoria. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que as recomendações ajudem vocês a riscarem contabilidade da listinha de pendências e começarem a estudar com mais intenção, com mais consciência, sendo alunos mais ativos no processo de aprendizagem. E como vocês sabem, eu tô sempre aqui falando que a Guruja tem a plataforma, tem os bizus, as metas, mas sobretudo tem professores especializados e dedicados que já passaram pelo mesmo e estão prontos para te auxiliarem, seja em contabilidade, em qualquer outra disciplina, no concurso-alvo. Venha nos conhecer, o link vai estar na descrição do vídeo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Somos a orientação que mais aprova em concursos de alto nível. Um abraço, até o próximo vídeo.